E aí, tudo belezinha? Dando sequência à nossa conversa anterior, hoje focaremos nas rochas. Teremos a classificação de três mais importantes. As magmáticas, aquelas que vêm diretamente do magma, aquelas que vão sofrer transformações, chamadas de rochas metamórficas. Metamórfica vem de metamorfismo. Metamorfismo é a transformação de uma coisa em outra. E, por último, as sedimentares. As rochas sedimentares nada mais são do que o desgaste ocorrido nas outras rochas. Então, se eu tenho uma rocha magmática que o tempo agiu sobre ela, esse agir nós vamos chamar aí de intemperismo, ou seja, é a ação do tempo. Que ação é essa? O calor do sol, o frio, a chuva, a umidade, o vento vai fazer com que essa rocha ela vá sofrendo um desgaste e por conta disso ela vá se esfarelando, entre aspas aí. Esse desgaste dela vai transformá-la em pequeninas partes, os chamados sedimentos, e esses sedimentos serão carregados para a parte inferior do terreno. Como será esse transporte? A partir do movimento da erosão. O intemperismo vai agir sobre a rocha e com isso acontecerá o processo erosivo. A água será um dos agentes de transporte, o vento será um outro agente de transporte. Por ser partículas muito pequenininhas, então elas vão acabar sendo depositadas na porção mais baixa do terreno. Então nós vamos ter um conjunto de coisas a serem analisadas aqui. O intemperismo, essa ação do tempo, leia-se a água da chuva, a umidade, o calor, o frio, o vento, eles vão agir sobre a rocha, fazendo com que ela venha a apodrecer, soltar farelinhos, e esses farelinhos nós chamamos de sedimentos. Esses sedimentos serão carregados com o tempo, pela enxurrada, pelo vento e assim por diante. A lógica nossa era o quê? Fazer com que essa atividade acontecesse no laboratório, mas como estamos no momento de quarentena, o laboratório vai ser aqui em casa e eu espero que você aproveite bem. Beleza? Vamos lá então para o laboratório? Então, aqueles sedimentos que foram movimentados pela água e que se depositaram nas partes mais baixas do relevo foram se acumulando e formando camadas. Você consegue observar que tem linhas nessa rocha. Essa linha nada mais é do que as camadas que foram formadas, e isso demonstra então o que? A chamada rocha sedimentar. Por que ela vai ser chamada assim? Porque ela é feita de pequeninos sedimentos, grãozinhos que formarão aquilo que nós chamamos de areia. Outra característica bacana dessa formação de rocha é a possibilidade dela absorver água. Observe. A água da chuva, por exemplo, num ambiente de rocha sedimentar, o que vai acontecer? Essa rocha, ela vai absorver essa água e dentro dela se formarão o que? Os chamados aquíferos. Observem que ela absorveu a água, então ela vai levar essa água para grandes depósitos no seu interior. Aí a tua pergunta pode ser, professor, tá, mas se ela é uma rocha que absorve água, essa água não vai sair em algum outro lugar? Então nós temos que lembrar que eu tenho uma rocha sedimentar. Ó, a característica da rocha sedimentar são essas linhas. Percebem que tem algumas linhas aqui, ó?
Então quando você olha na natureza e observa linhas de cores diferentes, pode ter certeza que é uma rocha sedimentar. Só que embaixo dela nós vamos encontrar o quê? Uma rocha ou metamórfica ou magmática que vai reter essa água. Ou seja, então eu posso ter bolsões de rochas, ou seja, rocha sedimentar, e embaixo dela uma camada de rocha magmática ou metamórfica que vai fazer com que a água fique aprisionada dentro dela, formando então os aquíferos. Uma outra característica bem importante em relação às rochas sedimentares é que na sua formação é apenas depósito e compactação dos sedimentos. Não há um aumento de temperatura e não há então um superaquecimento dessa rocha. É por isso que nesse modelo aqui nós vamos encontrar os reservatórios de água e principalmente serão nessas rochas chamadas sedimentares, somente nelas nós encontraremos os grandes depósitos de petróleo. Ora, é muito simples de entender. Se uma rocha sedimentar, como essa aqui ou a outra amostra ali, no seu processo de formação só aconteceu um acúmulo e uma compactação de sedimentos e não houve um superaquecimento, isso quer dizer que se não há aquecimento, a água que estava dentro dela não evaporou. O petróleo que estava dentro dela também não entrou em combustão. É por isso que nós só vamos encontrar resquícios de água e petróleo dentro das rochas sedimentares. Outra característica também, agora lembrando e reforçando, os fósseis. Os chamados lá restos dos animais, assim como o petróleo também é um fóssil, nós encontraremos somente nas rochas sedimentares. Não encontraremos fósseis em rochas magmáticas e não encontraremos fósseis em rochas magmáticas, ok? No processo de erosão e transporte, aquela coisa que acontece lá da montanha, de ir caindo os pedaços, etc. Primeiro se desloca um grande bloco, depois vai rolando, caindo, quebrando e depois se transforma nos grãozinhos de sedimentos que serão compactados e darão origem às camadas. Ok? O segundo modelo de rocha que nós temos nessa classificação de 3 principais são as chamadas metamórficas. Eu tenho aqui, ó, uma amostra de uma rocha chamada calcário. O calcário ele é bastante abundante no planeta e muito encontrado também nos oceanos, porque lá nós vamos ter esse elemento aqui. Isso aqui é um resto daquilo que nós vamos chamar aí de recifes de corais. O coral, na sua natureza, ele vai se fixar com uma base de carbonato de cálcio, e isso depois da sua extinção, ou seja, o coralzinho morre e tal, ele vai deixar o resto que é o calcário. Onde mais nós vamos encontrar o calcário? O calcário ele vai ser encontrado também em cavernas. Ele é frágil em relação à água. Então a água vai batendo
no calcário, ele vai formando buracos, ou seja, ele é solúvel, então ele vai se diluindo e vai formando então buracos, que são as chamadas grandes cavernas. E o que vai acontecer com o calcário? Aconteceu um novo derrame vulcânico. Essa nova parte, ou seja, esse magma, vai passar em cima do calcário e vai acontecer duas coisas. Primeiro, vai ter um peso. Esse peso aqui, ou seja, é a pressão em cima do calcário. Só que esse material que saiu do vulcão também está muito quente. E o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura do calcário. O que acontece? Então nós temos duas informações. Primeiro, o peso, ou seja, a pressão exercida em cima do calcário, e o aumento da temperatura, porque o magma que saiu do vulcão está muito quente. Então, duas coisas, temperatura e pressão, vai fazer com que os minerais contidos aqui dentro da rocha se transformem em outra coisa. O que é que vai acontecer então? O calcário deixará de ser calcário e passará a ser então mármore. O mármore é então uma rocha metamórfica. Sofreu um metamorfismo. Por quê? Porque o calcário que existia sofreu pressão e temperatura, ou seja, aumentou a temperatura, aumentou a pressão, os minerais se transformaram em outra coisa. Agora nós vamos ter o que? O mármore. Então, o mármore no seu passado era calcário. Aumentou a pressão, aumentou a temperatura, vira mármore. Como que aumenta a pressão e aumenta a temperatura em cima do calcário? Um novo derrame vulcânico. Um vulcão entra em erupção, derrama o magma em cima do calcário, o calcário sofre pressão e aumento de temperatura, se transforma então em outra rocha. Acontece então um metamorfismo e é isso que dá origem então, por exemplo, a essa peça que eu estou segurando aqui, que é o mármore. Beleza? Então o metamorfismo é isso. Ah, é só o calcário que se transforma? Não. Qualquer outra rocha submetida a um peso, ou seja, pressão e um aumento de temperatura, irá fazer com que ela se transforme em outra coisa. Vamos ver um outro modelo? Ó, outra possibilidade que nós temos de análise é assim, ó. O granito, uma rocha magmática intrusiva. Vocês conseguem perceber que eu tenho uma peça aqui que ela está de forma natural, essa aqui industrializada, ou seja, polida, mas se nós observarmos os seus minerais, lembram que rocha é um conjunto de minerais, eles não estão organizados. Então o que vai acontecer com o granito se o magma for lançado sobre ele? Vai aquecer esse granito, vai fazer pressão sobre ele, ele vai deixar de ser uma rocha magmática e vai passar a ser outra coisa. Ele vai passar a ser uma rocha metamórfica. Você consegue perceber nessa amostra aqui que ela tem algumas linhas agora de orientação? Alinhou porque sofreu uma pressão em cima dela. Esses minerais eles se organizaram de forma diferente. Olha a diferença. Como que os minerais estão aqui, desorganizados, e no gneiss eu já consigo perceber que tem linhas de organização desses minerais. Então deixou de ser um magmático intrusivo, passou a ser metamórfico. Qualquer rocha submetida a um novo derrame vulcânico em cima, aumenta o peso, consequentemente aumenta a temperatura, são os dois ingredientes para transformar uma rocha em outra. Pressão e temperatura transforma-se de rocha magmática intrusiva para algo mais organizado, que é uma rocha metamórfica. Nesse caso aqui, a organização dos minerais é diferente. Espero que você tenha aproveitado bastante e que esse conhecimento leve você a outras descobertas também. Nos vemos na nossa próxima aula. Grande abraço e não esqueça, ó, dá um joinha, se inscreve no canal, clica no sininho porque é importante
Quando sair a próxima aula você já é avisado, beleza? Nos vemos então na próxima aula.